Oi, gente! E aí, como vocês estão? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Mais um vídeo aí do Residência Pedagógica, tá? Bem, essa aula de hoje é sobre progressão geométrica, né? A gente já vem falando aí há um tempinho, ao longo do PET, sobre sequências, sobre progressões aritméticas, e agora a gente vai ver o que é uma progressão geométrica. E aí, vocês têm alguma ideia do que seja? Bem, o que diferencia, então, uma progressão aritmética de uma geométrica? O que é esse novo termo que a gente está tratando aqui a partir de agora? Bem, uma progressão geométrica vai ser uma sequência numérica cujos termos, a partir do segundo, são iguais ao produto do termo anterior por um valor constante. A essa constante a gente vai chamar de razão da progressão, tá? E a gente indica pela letra Q. Bem, o que eu estou tentando explicar aqui é que quando a gente pega o segundo termo aqui, ó, ele vai ser simplesmente o primeiro termo, o A1, multiplicado por uma constantezinha Q. Tá? E aí, quem que seria o terceiro termo? Também vai ser o anterior, que é o A2, multiplicado por uma constante Q. Essa constante, né, como o nome já diz, ela não muda. É uma constante, é um número que está ali. A cada número novo da sequência, a gente multiplica por uma constante para obtê-lo. Ok? É essa a ideia. Então, olha, a gente vai ter que a razão, então, é sempre a mesma, olha. Quando a gente pega o A2 aqui, o A2, e divide pelo A1, a gente acha a constante, né? Por quê? Eu não falei que o A2 é igual ao A1 vezes uma constante? Ok? Então, quando eu passo o A1 dividindo, fica como? A2 dividido por A1 igual a Q. Certo? Então, essa é a ideia. Então, como isso acontece para todos os termos, o próximo é sempre igual a Q vezes o anterior, então a gente vai ter sempre isso daqui acontecendo, olha. Olha que interessante. Então, qual que é a principal diferença de uma PG para uma PA? Qual que é a diferença? Ambas são sequências, ambas dependem de uma razão, mas qual que é a principal diferença? A razão, certo? Lá na razão, o que acontece na PA? A gente vai somando um termo a partir de uma razão, certo? E aqui na progressão geométrica, a gente faz o quê? A gente obtém o próximo a partir de um produto, certo? E não mais por uma soma. Então, bem, como exemplos, nós temos aí essa sequência A, que é 1, 3, 9, 27, 81. O que está acontecendo aí? Está multiplicando de 3 em 3, concordam? Então, ela é uma PG, cuja, ao invés da gente falar razão, agora a gente fala quociente, ok? Mas, bom, pode falar razão também, porque não deixa de ser, né, um terço da razão é o quociente, né? Bem, então o que está acontecendo aí é que a gente está multiplicando de 3 em 3. Então, primeiro, 1 vezes 3, depois 3 vezes 3, que é 9, depois 9 vezes 3, que é 27. Então, o que a gente está tendo é que um valor constante se repete a cada novo termo. E qual que é esse valor constante? O 3, certo? Nesse segundo aqui, ó, a gente começa com o número 1 e depois a gente cai, vai para o meio. Depois vai para um quarto, vai para um oitavo. O que está acontecendo aqui é que eu estou multiplicando por meio toda hora. Olha, quando eu multiplico um quarto por meio, vira um oitavo. Quando eu multiplico 1 sobre 32 por meio, vira 1 sobre 64. Então, o que está acontecendo aqui é que ela é uma progressão geométrica, cujo termo constante que está agindo sobre essa sequência é quem? É o número meio, certo? Um próximo aqui, ó, essa sequência aqui que tem o 3, 3, 3, 3 e se repete infinitamente. Também é uma progressão geométrica, cujo quociente, o termo que se repete no produto é quem? O 1. Ok? Então, para eu obter o próximo, como que eu faço? Eu multiplico o anterior por 1. Certo? E aí eu vou sempre obtendo 3. Por fim, temos essa daqui, ó, menos 3, 9, menos 27, 81. É bem parecida com o primeiro, né? Olha lá. O primeiro inicia no 1
né? Mas a partir do próximo termo parece serem todos iguais, né? A não ser o sinal. Olha aqui como o sinal vai mudar tudo aqui para a gente, olha. Tá vendo que os sinais estão alternando? Olha aqui, ó, estão alternando. Você tem sinal positivo, sinal negativo, sinal positivo, sinal negativo. É também uma progressão geométrica. E o termo que é constante aí, ó, é um termo negativo. É o -3. Olha então o que está acontecendo. Certo? Deixa eu limpar isso daqui para a gente falar melhor do que está acontecendo. Então, olha, então aí parece que a gente pode falar de uma PG que é constante, né? Olha, ela mantém os termos dela, olha o 3, 3, 3, 3. A gente pode falar de uma PG que ela é decrescente, pode falar de uma PG que ela é crescente e uma PG que não é nenhuma das três. Então, primeiro, essa primeira aqui que a gente falou, essa primeira sequência é crescente, certo? Ela começa no 1, vai para o 3, para o 9, hora nenhuma ele vai descer, porque a gente está sempre multiplicando por 3, certo? Então ela é crescente. Lá na B, ela é o quê? Decrescente. Olha, a gente começa no 1, desce lá para o meio, cai para a metade. Do meio, cai para a metade de novo, vai para um quarto. E de um quarto, vai para a metade também, que é o oitavo, e assim sucessivamente. A gente vai sempre decaindo nessa escadinha que começa no 1 e vai caindo, certo? Então, é uma progressão que ela é o quê? Decrescente. A terceira, ela é constante, ela não vai mudar nunca, né? Ela sai do 3, fica no 3, fica no 3 e assim vai embora. Ela é constante, certo? E a D, ela oscila. Ora ela está no positivo, ora ela está no negativo. Então, olha, ela oscila do positivo para o negativo, né? Isso é interessante? Ah, talvez não, né? Mas, bem, porque, olha, quando a gente fala que ela é crescente, ok, então a gente tem a noção de que ela cresce o tempo todo. Quando a gente fala que ela é decrescente, ela decresce o tempo todo. Quando ela é constante, a gente sabe que ela é um único valor, certo? E quando ela oscila, né? Talvez seja intrigante aí a gente pensar quando ela oscila, ok? Mas bem, ela vai oscilar quando? Quando o termo quociente for sempre negativo. Para ela oscilar, esse termo tem que ser negativo, ok? Não pode ser zero, né? Porque se for zero não tem graça. Se multiplicar por zero, vai dar zero, certo? Para ela ser constante, o que tem que acontecer? Uma coisa que sempre tem que acontecer é o quociente ser 1. Se o quociente não for 1, ela não vai ser constante. Para ela ser decrescente, o que tem que acontecer? O quociente não pode ser zero, né? Não pode ser negativo também, que se for negativo ela oscila. Então, e não pode ser também maior do que 1, porque se for maior do que 1, você multiplica por uma coisa que é maior do que 1, sempre vai dar uma coisa grande, vai dar uma coisa que está crescendo. Então, ela tem que ser menor do que 1, ok? E ela vai ser crescente, né, quando ela for maior do que 1. Ela não pode ser 1, senão ela vira constante, né, que nem nascer. Mas se ela for maior do que 1, ela vai sempre crescer, ok? Beleza, fechou então. Vamos falar agora sobre o termo geral de uma PG, ok? Então, bem, será que a gente consegue organizar uma PG? Será que eu consigo te falar, eu te dou uma sequência infinita de termos e falo assim, isso daqui é uma PG, tá? Agora me fala qual que é o elemento da posição 100 dessa PG. Você sabe me responder? É isso que a gente vai ver aqui agora. Então, dado uma sequência, como que eu acho qualquer termo de uma PG? A gente vai ter essa formulazinha aí, ó. A N é o termo que eu estou buscando lá na posição N, ele é igual a A1, que é o primeiro termo que eu tenho da minha sequência, vezes Q, que é o nosso quociente, elevado a N menos 1, né? Onde N é a nossa posiçãozinha. Vamos tentar demonstrar isso daí? O que é demonstrar? É a gente ver que isso daqui realmente é verdade, tá? Que eu não estou mentindo para vocês. Né? De onde eu tirei essa fórmula? Eu vou explicar agora, ok? Então, vamos lá. Para começar, a gente já entendeu como é que funciona uma PG, certo? Então, por exemplo, eu tenho o primeiro termo, o A1. Eu sei que eu consigo obter o A2 a partir do A1, certo? Como que eu obtenho o A2? O A2, ele é o A1 vezes o quociente, não é verdade? Bom, é verdade, né? Pelo que a gente definiu de PG. A gente falou que a gente obtém um valor
a partir do anterior, certo? E aí o A3, quem que vai ser o A3? O A3 eu obtenho a partir do A2, né? Então ele é o produto do A2 com o quociente, certo? E assim, olha, sucessivamente, olha, eu vou ter isso daqui. Sucessivamente eu vou ter quem? O AN, um termo qualquer AN, tá? Na posição N. Vai ser quem? Vai ser o A. O anterior, né? Eu consigo obter ele a partir do anterior. Então, o que é o anterior do AN? O AN menos 1, certo? Vezes o quociente Q. Falar, mas, Luiz, não tem nada a ver com o que está escrito aqui, né? Não tem nada a ver. Olha quem que é o AN aqui. Certo. Talvez não tenha nada a ver. Então, vamos tentar mexer nisso daí para virar o que a gente está buscando. Olha quem que é o A3, na verdade. Vamos olhar para o A3. Olha, o A2 a gente já sabe que ele é o A1 vezes Q. Mas a gente já sabe quem que é o A2. Se o A2 é A1 vezes Q, então eu posso pegar A1 vezes Q e substituir aqui, no A2 do A3. Olha aqui como que fica. Então, quem que é o A2? É o A1 vezes Q. Né? Então, eu já tenho o A2 vezes esse Q aqui que está faltando. Então, fica, na verdade, como? A1 Q quadrado. Concordam? A1 vezes Q, que é Q quadrado. Olha que legal, olha. Então, a gente obteve o A3 sendo um A1, o A1 vezes o Q quadrado. E aí, como que a gente obtém o A4, por exemplo? O A4 não está ali, mas vamos fazer o A4 aqui. O A4 é quem? É o A3 vezes Q. Mas a gente já sabe quem que é o A3. Quem que é o A3? É o A1Q quadrado. E a gente multiplica por esse Qzinho que está faltando aqui, ó. E aí, quem que fica? De novo, olha que interessante, o A1. A gente novamente conseguiu colocar o A1 e o Q, a gente está só mudando as potências do Q. Olha aí, ó. Conforme, olha então o que a gente está fazendo. Conforme que a gente aumenta o A na posição que a gente quer, então o A3, o A4, o A5, só o que a gente está modificando então é a potência do Q. Olha aqui, ó. Então, quando eu tenho o 2, quem que é a potência do Q? É 1, né? Quando eu tenho o 3 aqui, ó, o A3, quem que é a potência do meu Q? É 2. Quando eu tenho 4, quem que é a potência do meu Q? O 3. E aí, de forma geral, quem que vai ser a potência do meu AN? Quem que vai ser? Se eu estou sempre pegando um a menos, então quando eu olhar lá para o AN, ele vai ser quem? Vai ser o A1 vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes Q. Quantas vezes? N menos uma vezes. Então, ele vai ser o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Olha aqui, ó, o N menos 1 é exatamente o termo anterior do AN. Olha aqui que legal. Então, a gente obteve a fórmula que a gente queria. Agora faz sentido, né, o que eu tinha escrito aqui, certo? E aí, então, a gente declara que a gente conseguiu entender o porquê dessa fórmula funcionar, né? Tá ok? Então, por que eu preciso dessa fórmula? Porque ao invés de eu ficar calculando vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes Q toda hora, para qualquer termo que eu precise, eu já te falo assim, olha, usa essa fórmula aqui porque ela vai funcionar para qualquer AN que você quiser na sua PG, certo? Beleza, então agora vamos falar de soma de PG. A gente tinha falado também de soma de PA, a gente tinha falado de termo geral de PA, e a gente viu que se a gente pegasse uma sequência, numa PA, quando a gente fosse somando os valores dessa sequência, a gente poderia somar uma quantidade N de termos dessa sequência e retornar um valor para a gente, através de uma formulazinha. Será que existe uma formulazinha que também proporciona isso para a gente numa PG? A resposta é sim, e a formulazinha é essa daí, ó. Sn vai ser a soma, tá, dos primeiros n termos. Então, Sn, quem vai ser Sn? Vai ser o A1, que é o primeiro termo, vezes o quociente elevado a n menos 1, dividido pelo quociente menos 1.
falar novamente, como que a gente chega nessa fórmula? Como que a gente deduz isso daí? Como que eu sei que isso aí é verdade? Vamos demonstrar? Vamos tentar entender o que está por trás disso daqui? Por que eu posso falar que a soma de uma PG é exatamente isso daí? Vamos pensar? Bem, então a gente já sabe como que funciona uma sequência. A gente começa de um termo, A1, depois do A1 vem o A2, e depois o A3, e aí por diante, né? A gente já sabe como é que funciona uma sequência. O AN, e aí ela pode ser infinita, né? Então, vamos botar 3 pontinhos para frente, certo? Agora, vamos lembrar como que são esses termos numa PG. A gente já sabe como é que são esses termos numa PG. O A1 é o próprio A1, o A2 é o A1 vezes o quociente, o A3 é o A1 vezes o quociente ao quadrado, o AN é quem? É o quociente, né? Aliás, é o A1 vezes o quociente elevado a N menos 1, que é o termo geral. Né? Então, vamos só relembrar aqui o termo geral. Tá? Quem que é o AN? O AN é o A1 vezes quem? Vezes o Q elevado a N menos 1, que é o que a gente acabou de demonstrar anteriormente. Concordam? Certo. Então a gente já sabe como é que funciona, a gente já sabe que é para cada termo N que a gente for pegando, a gente sabe que ele é escrito dessa forma aqui, certo? Então se eu pego o A2, quem que é o A2? É o A1 Q elevado a 2 menos 1, que é 1. Então é o A1 vezes Q. Quem que é o A5? É o A1 vezes Q elevado a N, que é 5 menos 1. Então é o A1 vezes Q elevado a 4. Ok? Então, fazendo dessa forma, o que a gente vai ter é que a nossa soma, que eu vou chamar de SN, é quem? É eu pegar o A1, que é o primeiro termo, somar com o A2, a gente já sabe quem que é o A2, que é o A1 vezes Q, certamente, né, gente? E aí eu posso somar com o A3 também, quem que é o A3? É o A1 Q quadrado, e assim por diante, vocês concordam? Posso somar aí os N termos que eu estou buscando, certo? Então, eu já sei como que é o enésimo termo, que seria o AN. Quem que é? É o A1, que é na N menos 1. E aí, ok. Então, esse é o meu SN. Falar, também não parece com o que está escrito aqui, né, gente? Parece não ter nada a ver com o que eu escrevi aqui, né? E aí, é verdade esse bilhete? Não é? Tô mentindo? Vamos fazer uma jogadinha? Vamos fazer uma jogada aqui, vamos ver o que rola? Ó, eu vou pegar e vou multiplicar todo o lado do SN e o lado dessa soma toda de termos, por quê? Tá? Vocês vão ver por que eu vou fazer essa jogadinha. Então, ó, se eu multiplico por Q dos dois lados, se eu multiplico Q por SN, eu tenho que multiplicar Q por todo mundo do outro lado. Certo? Não faz sentido eu manter a igualdade. Então, A1 mais A1Q mais tananã mais o AN, que é o A1, que é na N menos 1. Certo? E aí eu posso olhar quem que são esses caras, quem que é isso aqui, eu posso distribuir, né, o Q. Então fica Q vezes A1, mais Q vezes, aliás, mais Q quadrado vezes A1, né, mais tananã. Como é multiplicação, não importa a ordem que eu estou multiplicando, né, gente? Ó, vou multiplicar aqui A1, e esse aqui eu vou deixar no final. Q vezes Q na N menos 1 é Q na N. Fechou. Tá? Aqui eu só pus o Q quadrado na frente, tá? Mas eu poderia pôr do lado de lá também, assim como eu poderia pôr o Q também depois do A1. Beleza, então eu já sei quem que é SN, é todo esse cara aqui. E eu já sei também quem que é Q vezes SN. Agora o que a gente vai fazer é o de cima menos o de baixo. Então olha aqui, a gente vai fazer simplesmente subtrair, ok? Então, olha, eu vou subtrair então o SN pelo QSN.
Ok? E aí, quem que vai dar esse cara aqui? Vamos olhar direitinho, olha. Eu tenho o A1 aqui, ó. Olha, tem o A1 aqui. Tem o A1 aqui. Então, eu vou jogar o A1 para cá, tá? Porque como eu estou fazendo SN menos que SN, então o A1 em particular, eu vou fazer A1 menos os caras daqui. Só que ele fica sozinho, né? Porque não tem ninguém para cortar com o A1. Agora, olha o A1Q. Quando eu fizer o A1Q, a subtração. O A1Q corta com quem? Com esse aqui, ó, o QA1. Então, esse aqui vai dar zero, que é A1Q menos QA1 vai dar zero. E o A1Q quadrado também corta aqui, ó, que é uma subtração. E aí toda essa galera que está aqui nesses 3 pontinhos, olha, vão cortar. Olha que interessante. Vai cortar até o A1, que na N-1 também vai cortar. Vai embora. Só quem vai sobrar aqui, ó, é o A1, que na N. E ele é negativo, né? Porque eu estou subtraindo SN por que SN. Então, vai ficar A1 menos A1 que na N. Vocês concordam? Certo? O professor ainda não está perto. Ainda não está perto do que você tinha falado, sabe? Não sei se está rolando isso aí. Vamos terminar, gente. Eu acho que vai dar certo agora. Olha. O que eu posso fazer aqui do lado de cá? Ó? Posso botar em evidência o SN, olha. Vou botar o SN em evidência. Se eu boto o SN em evidência, eu fico 1 menos Q, vocês concordam? Olha o menos Q. O menos Q do lado de cá eu posso colocar quem em evidência? O A1. Se eu coloco o A1 em evidência, fica 1 menos Q na N. Já está começando a parecer com o que eu coloquei ali, né? Agora, eu posso passar dividindo, né? Se o Q for diferente de 1. Então, nunca eu posso usar isso daqui quando ele for constante, né? Que aí o Q seria 1. Então, bem, quem que é o meu SN? Então, meu SN vai ser o A1 vezes 1 menos Q elevado a N, dividido por quem? Dividido por 1 menos Q. Aí vocês vão me falar, mas tá diferente? Tá diferente. O sinal parece que a ordem lá de cima tá diferente da ordem daqui de baixo. Então, gente, realmente, né? Mas aí se eu multiplicar por em cima e embaixo por menos, vocês concordam que vira mais? Tipo assim, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu vou multiplicar aqui por menos e aqui também por menos. Posso, não posso? Porque quando eu dividir vai virar mais. Então, quando eu fizer isso, eu vou inverter os caras daqui de dentro e vou inverter os caras daqui de baixo. Outra forma de obter e aí a gente consegue obter justamente o SN, tá? Que aí vai ficar o A1 vezes Q na N menos 1. Isso aqui vocês podem verificar direitinho no caderno de vocês, dividido por Q na Q menos 1. Ou por que isso aqui acontece. Mas outra forma de fazer é, ao invés de fazer essa soma aqui, ó, SN menos Q SN, fazer o contrário. Fazer Q SN e fazer o mesmo processo, tá? Que é SN menos SN. Se vocês fizerem exatamente isso daqui, aí vocês chegam nesse resultado aqui de cara, sem precisar multiplicar ninguém por ninguém. Mas olha, essa multiplicação que eu fiz, ela é verídica, né? Eu posso fazer isso, posso multiplicar em cima por menos e embaixo por menos. Quando eu divido, dá mais, né? O que eu não poderia fazer era multiplicar em cima por menos e deixar embaixo sem multiplicar por nada. Então, beleza. Conseguimos demonstrar, então, que é verdadeiro que, dado uma sequência, uma progressão geométrica, eu consigo somar os n primeiros termos, certo? E aí eu utilizo essa formulazinha para chegar lá. Beleza. Beleza, gente. Então, agora vamos tentar aqui um exemplo, certo? Vamos ver o que a gente tem aí para pensar, beleza? Então, o exemplo fala o seguinte.
o senhor Vicente resolveu fazer uma criação de coelhos em sua chácara. Então ele começa primeiro com 2 casais, e no fim de um mês, desses casais nasceram mais 8 casais de coelhos. No mês seguinte, nasceram 32 casais de coelhos. Verificou-se que o crescimento segue uma PG. E aí, quantos coelhos o seu Vicente vai ter a partir de 5 meses, né? No final de 5 meses, quantos que vai ter? Bom, então, no término do primeiro mês, então, bom, ele começa com 2, certo? No término do primeiro mês, quanto que ele tem? 8. 8 casais. No término do segundo mês, quantos que ele tem? 32. Bom, se a gente for seguindo assim em diante, a gente vai ter aí a nossa progressão geométrica. Mas bem, o que está mandando nessa progressão aí é o quociente. Quem que é o quociente? A gente precisa achar. Para achar o quociente, a gente pega um termo qualquer aí, não sendo o primeiro, e divide pelo anterior. Então, por exemplo, se eu fizer 8 dividido por 2, eu vou achar. 8 dividido por 2 é 4. Poderia fazer também 32 dividido por 8, que eu ia achar 4 também, certo? Então, beleza. Então, a gente já sabe quem que é o nosso Q. O nosso Q é 4. É o nosso quociente. Beleza. A gente já sabe também quem que é o nosso A1, né? Ele começa com 2 coelhos. Então, já sabemos quem que é o nosso A1. Falar, beleza, ok. E agora, o que está faltando? O que a gente está buscando? A gente quer uma soma, né? Olha ali. Quantos coelhos esperamos ter na chácara de seu Vicente no final de 5 meses? Ele não quer o A5, ele não quer quantos coelhos que vão ter, vão ter nascido no quinto mês, certo? Ele quer a quantidade de coelhos total até o quinto mês. Beleza, então a gente tem que ver quem que é a nossa soma. A gente vai fazer S5, talvez? Vamos ver. Quem que é o S5? S5 eu tô desconfiado que não seja. Vejam bem por quê. Quando a gente fala lá no primeiro mês, quando está no fim do primeiro mês, quantos coelhos nascem? 8. Quando está no segundo mês, né, no fim do segundo mês, quantos coelhos nascem? 32. Então, ó, tá vendo que ele está começando a partir do termo, a partir do próximo termo, olha, ele não começa no 2, ele começa no 8, quando é o primeiro mês. Então, a gente não faz S5, a gente vai fazer S6, que é o próximo, certo? Isso aqui vai dar a nossa soma, certo? Então, quem que é o nosso S6? Vamos jogar lá. Quem que é o nosso S6? O nosso S6 é o A1, certo? Aí a gente vai usar a nossa formulazinha de soma, né? Quem que é o A1? Aliás, o A1 vezes quem? Vezes o nosso Q, né? O nosso quociente. Elevado a N, o nosso N aqui é 6, menos 1. Certo? Isso aqui dividido por quanto? Dividido por Q menos 1. Certo, né? E aí, quanto que vai dar isso daqui? Quem que é o nosso A1? A gente sabe que começa em 2. Começa em 2 e o nosso quociente é 4. Então, 4 elevado a 6. 4 elevado a 6, no caso, menos 1, né? Dividido por 4 menos 1, que é 3. Então, 4 menos 1, que é 3. Também, quem que vai dar esse S6 aí, ó? Quem que ia dar esse S6? 4 elevado a 6, a gente tem que calcular isso daí, mas bem. 2 elevado a 4 vezes 6, 4 elevado a 6 é 4 vezes 4, quer dizer, 6 vezes 4, que é 64, vezes 4, que é 256, vezes 4, que se eu não me engano é 1024, que vezes 4 de novo dá 4.096. Então, 4.096 e aí menos 1 fica 4.095. Então, vezes 4.095 dividido por 3. Bem, isso aqui vai dar para a gente 2.730. Ok? Vocês confiem nessa conta aí e, por favor, vocês confiram essa conta. 2.730.
Será que essa é a nossa resposta? Olha lá, vamos ver então. Quantos coelhos esperamos ter na chácara de Vicente no final de 5 meses? Bem, tá me parecendo que isso aqui tá errado. Por quê? Bem, ele tá falando de casais. Começa com 2 casais, vai para 8 casais, depois vai para 32, e quando chega lá nesse daqui, ó, quantos casais a gente está falando? 2.730, nessa soma toda. Então, eu estou somando casais, então eu preciso multiplicar por 2 para eu saber a quantidade de coelhos. Então, quanto que é a quantidade de coelhos? Vai ser 2.730 vezes 2, que vai dar 5.460, e aí essa é sim a quantidade de coelhos que a gente está buscando. Esse é o nosso S6. Ok? É um exercício tranquilo, que aplica diretamente o que a gente está buscando, né? A gente poderia fazer de forma diferente? Poderia, olha lá. Se a gente já sabe que o nosso quociente é 4, e ele está aumentando lá, ó, de 2 foi para 8, de 8 foi para 32, aí eu posso buscar o próximo, que é 32 vezes 4, depois esse número vezes 4, e assim somar todos os 6, né? Os 6 primeiros que eu achar aí, somá-los, e aí isso vai dar para mim a quantidade de casais que eu estou buscando, e eu multiplico por 2 novamente, vai dar 5.460. Certo? Bem, então eu gostaria que vocês fizessem também, tentassem calcular o A5, né? Quem que seria o A5? Né? Sem dificuldade, não vai ter dificuldade em calcular o A5. Basta lembrar quem que é o A1, como a gente já sabe que o A1 é 2, o nosso quociente Q é 4, e a gente quer o A5, então fica 4 elevado a 4, né? E aí, bom, eu não ia fazer, mas eu acabei fazendo. Tá, mas eu não vou terminar o 4 elevado a 4 vezes 2. Então, esse é simplesmente o A5, beleza? Então, pessoal, por hoje é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Fizemos aí as demonstrações sobre a soma e o termo geral de uma PG, e aí um exemplo aí que ficou para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado, e até a próxima.